Tudo bem? Meu nome é Norton, vamos trabalhar com história e vamos falar hoje sobre Goiás. Goiás no período de 1500 a 1800, ok? Você está preparado? Então vamos lá. Em 1500 nós tivemos algumas contribuições para a nossa sociedade. Uma delas, a mistura entre as etnias no nosso país. O português veio contribuir, o africano veio contribuir e o indígena também. No convívio dessas etnias, no período colonial, aconteceu coisas relevantes, principalmente na área da população desse território. Analisa bem. Não vou falar sobre os detalhes de como é que os africanos vieram para o Brasil. Eu quero falar como é que eles já estavam aqui, escravizados, e começaram a transportá-los para o interior do Brasil. Analisa bem. A partir desse momento, começa a se criar as capitanias. Então, nessas capitanias vão surgindo pequenas vilas, e essas vilas são as paradas das bandeiras. Ótimo! Vamos parar e refletir. Como seria uma bandeira naquele tempo? Pois bem, a bandeira acontecia de uma forma. O bandeirante montava uma equipe e chegava nos portos do Brasil. Chegando lá, ele fazia um empréstimo da coroa para que ele pudesse comprar escravos para poder seguir um projeto de busca e procura de ouro, diamante e alguns benefícios que podem surgir no interior dessas matas. Até porque o português não tem essa experiência de procurar e trabalhar com extrativismo, mas o africano sim. Então começa a criar essas bandeiras para o interior do Brasil. Analisa bem como deve ser isso. Eu quero dar um link para vocês analisarem que isso não foi de forma harmoniosa. Desde o momento que os africanos chegam nos barcos e pisam na areia do Brasil, eles começam já um caminho de rebelião, um caminho de libertação. Então muitos que conseguem já vão tentando fugir de várias formas. E na hora que vai desse trajetório das praias para o interior do Brasil, eles também vão tentando fugir. Então, na verdade, chegam poucos africanos mesmo no interior. O objetivo é que os capitães, né, do mato, junto com seus bandeirantes, consigam manter esses escravizados para que eles possam entrar nos rios, mexer, transportar elas e transformar elas em minas e a partir disso angariar recursos para o rei. Só que também a partir desse momento começa a lesa majestade. Hoje nós conhecemos isso como corrupção. Então, naquele momento, os africanos também, trabalhando, começam a pegar ouros e esconder nos seus cabelos. O capitão do mato também, além de pegar as cestas até chegar no seu bandeirante, ele também pega um pouco e começa a esconder um pouquinho. O bandeirante também pega e separa um pouco e chega só um pouquinho para poder levar para o Rio de Janeiro ou para a Bahia. Chegando lá, só um pouco, e esse pouco ainda é levado para Portugal. Então, analisem bem. A partir desse convívio que não é muito harmonioso, mas ele vai, querendo ou não, movimentando um capital, movimentando uma economia, né, nesse espaço de convivência, também as pequenas vilas e paradas que os bandeirantes vão se planejando para poder adentrar mais o país, eles também vão criando espaços de comércio. Essas vilas então vão crescendo e também vão tendo lugares, ou seja, pequenas senzalas, que eu também posso chamar também de quilombos, né, quilombos urbanos, vamos dizer assim, mas aqueles que vão conseguindo fugir, ou que aqueles que já são fugidos e conseguem soltar ou libertar mais escravizados, eles também vão criando novos quilombos, quilombos móveis. A coroa nunca quantificou a fuga dos nativos, tanto os indígenas quanto os africanos. Então, não existe um dado que a gente tenha isso. Um pouco desses dados estão em alguns museus ou bibliotecas em Portugal.
E a PUC de Goiás já conseguiu então fazer alguns convênios e trouxe muitos desses materiais para cá. Em cima desses materiais atualizados eu estou comentando com vocês. Então analisem bem, essas vilas hoje se tornaram cidades. Rio Verde, Catalão, cidade de Goiás. Então muitas dessas cidades eram aquelas pequenas vilas onde os bandeirantes paravam. E foi inchando, foi crescendo, crescendo. Os africanos também foram se multiplicando. Vamos supor que a população realmente branca fosse 0,2%. Então 99,8% dos africanos indígenas continuaram se multiplicando. Essas vilas foram se tornando grandes e grandes e grandes vilas, a ponto de definir uma pequena região mesmo no centro do país como a capitania de Goiás. Goiás com Y e Z no final, porque ela só vai se tornar o Goiás que nós conhecemos hoje depois da primeira Constituição. Então, a partir desse momento, vamos imaginar, eu gosto de convidar você a fazer esse exercício. Vamos imaginar como seria aqueles rios virgens ali, né? As pessoas trabalhando naquela água, né? Aquele calor. Não vou falar que tinha chicote, que tinha chibata constantemente, não. Não, tinha momentos de felicidade. Eles cantavam, eles dançavam, iam trabalhando, iam ajudando um ao outro e pouco a pouco ia tendo um prazer, porque querendo ou não, o Brasil é maravilhoso. E para um país maravilhoso igual o nosso, muito parecido com o africano, eles falam assim, nossa, mas aqui é muito bonito, aqui é muito mais verde, aqui é muito colorido, os sons dos pássaros são diferentes, aqui é um lugar abençoado. Eu ainda sinto saudade da minha mama África, mas esse lugar é muito bom. Vamos criar nossos filhos aqui, vamos crescer nossos filhos aqui, vamos tentar encontrar a nossa religiosidade aqui. E aí, mesmo que o branco não respeite toda a cultura, religiosidade, contribuições dos africanos, essa convivência, querendo ou não, vai se misturando. O indígena também, alguns deles vão também se misturando, vão fazendo uma contribuição um com o outro, descobrindo culinárias, descobrindo convivências, dialetos, informações, indumentárias, e essa contribuição vai transformando essa população. O bonito e mágico que eu vejo disso é que mesmo de um pano de fundo trágico, né, de uma escravidão, de uma violência simbólica e física também, né, moral, essa violência transportada, né, e veiculada, transportada, fortalecida no dia a dia ali, também fez, querendo ou não, moldando a ferro e fogo, né, vai transformando uma sociedade que pouco a pouco vão se preparando, se conduzindo, se transformando com a violência simbólica e física que está acontecendo ali, mas também vão se contribuindo e sendo generosos com os seus prazeres, com a sua cultura, com tudo que eles têm para socializar. E falando em socializar, essa sociedade começa então a se transformar em uma convivência cada vez melhor, em transformar cada vez mais um ajudando o outro e principalmente respeitando a diferença do outro. O Brasil tem uma diferença no mundo. O Brasil é um país que consegue unir 3, 4, 5, 6 etnias diferentes e a gente ainda respeitar as diferenças. Essa respeitosa diferença é 100%? Não, infelizmente tem resquícios desse preconceito, dessa escravidão, dessa separação, né, social das pessoas. Mas em Goiás a coisa é muito boa, a coisa é muito maravilhosa, porque mesmo que tenha essa união, eles estão fortalecendo, eles estão analisando, eles estão estudando formas de serem livres. Eu quero salientar para vocês informações que às vezes vocês não vão encontrar em alguns livros didáticos atualmente. Mas, a partir desse momento, os quilombos móveis já estão reunindo pessoas e habitantes mais ou menos na faixa de 9 mil, 10 mil, 15 mil pessoas num quilombo móvel. E mais de 30 mil pessoas, escravos, né, em lugares mais altos, né, seja em montanhas mais altas e tudo mais, onde praticamente é uma cidade. E, então, isso está muito pouco contabilizado pela coroa. Mas nós temos resquícios e todas essas informações já está sendo mapeada pela UNB, né,
pela PUC, pela UFG. Hoje nós descobrimos e temos um elo agora, uma corrente unida, né, entre pesquisadores, que nós conseguimos reunir a geografia, a sociologia e a história junto para a gente poder mapear cada vez mais quais são as nossas comunidades e tradições que vêm contribuir para esse arcabouço, né, esse caldeirão que é a cultura brasileira. E em Goiás, então, começa a ter essas vilas que pouco a pouco, chegando a 1800, elas já vão recebendo autorização, né, que a escravidão está chegando, ao fim da escravidão, e mesmo que não seja igual a outros países, essas capitanias, pouco a pouco, essas vilas, pouco a pouco, vão se tornando umas cidades constituídas. Eu quero que você analise o seguinte: a partir deste momento, 300 anos de escravidão, aquela lesa majestade acontecendo, vai acontecendo uma economia girando nesse Goiás, nesse Brasil, que traz pessoas para ver, analisar e contribuir como é que nós vamos melhorar o convívio das pessoas e a economia das pessoas. Então, existiam até negros que estavam melhorando muito bem de vida nesse período, porque o resultado daquelas pequenas guardas, né, dos diamantes, dos ouros, pedrinhas de ouro e tudo mais, vão se passando para os príncipes ou realeza de quem veio da África. Então, os africanos sabem muito bem quem faz parte da realeza que veio de lá. Não vieram só pessoas escravas, como escravos, situação de escravo, não. Vieram reis, rainhas, príncipes, muitas pessoas que sabem fazer vários trabalhos, né? Então, chegando ao Brasil, eles já sabem que as comunidades estão vindo. Então, hoje, se você assistiu alguma vez um festejo de congada, é nada mais, nada menos uma representação artística naquela época, uma forma para esconder um pouquinho dos portugueses, mas existia sim um rei e uma rainha da congada. Então esses reis e rainhas representados no grupo de congada, eles reúnem após os trabalhos todos os africanos que trabalhavam nas minas. Então a hora de lavar os cabelos é a hora que vão tirar aquelas pedrinhas de diamantes e ouro para poder o rei do Congo, o rei da congada ali, poder guardar esse ouro, esse diamante, para comprar mais escravos, comprar as liberdades deles. Quanto mais pessoas capacitadas, libertadas, o movimento abolicionista vai cada vez se fortalecendo. Dentro desses 300 anos, você acha que nasceu só africano? Não. Principalmente os homens brancos, né, que veio de Portugal, eles também tiveram filhos com os africanos. E muitos desses filhos, alguns saíram escuros, outros saíram mais claros. Então esses mais claros, mesmo não recebendo todo o respeito da Casa Grande, ele recebe o respeito da senzala. E o rei do Congo, das congadas, convida eles para serem essas pessoas, para comprar mais a liberdade de outras pessoas que são relevantes. Relevantes não só para o movimento abolicionista, mas para toda a sociedade afro-brasileira que estava surgindo naquele momento. Vou dar um exemplo para você. Alguns desses fomentados por essa coleta de ouro foi financiada para que eles transferissem suas informações além do Estado brasileiro, né? Além das margens do Brasil, para conhecer o Haiti, conhecer o México, conhecer essas regiões tudinhas e conhecer as suas lideranças de lá, as realezas de lá e quais são as tecnologias, ou seja, os planos de fuga, os planos de organização dos quilombos para que eles pudessem voltar para Goiás, voltar para Minas Gerais, voltar para os quilombos físicos e móveis, né? Para que eles pudessem ter as informações necessárias, para que eles se organizassem cada vez melhor para não morrer. Eles perceberam que o genocídio do indígena estava acontecendo e que o próximo poderiam ser eles. E o único jeito deles conseguir isso, se organizar e se multiplicar. O Brasil, então, está se construindo nesse fundo belo, mesmo com um pouco de tragédias e tudo mais, mas a dificuldade para o povo africano é comum. Eles aceitam e já fazem parte da cultura deles superar dificuldades. E o indígena, dos poucos que conseguiram sobreviver e fugir, também iam para esses quilombos. Quero lembrar vocês também
que muitas das pessoas condenadas de alguma forma pela justiça em Portugal era trazido para o Brasil. E para o Brasil seria uma condenação eterna. E quando ele conseguiu fugir, ele também era recebido nos quilombos. Zumbi de Palmares foi um desses líderes. Existiram mais de 300, 400. A história hoje só consegue registrar Zumbi de Palmares, poucos outros, tá? Mas como nós sabemos que existiam vários quilombos, então são vários líderes que eles arranjavam formas de contribuir com as suas informações. Informações em Yorubá, informações de várias formas, para que eles conseguissem manter uma forma de organização e também uma forma de se defender, que já que eles não tinham condições de armamento, então condições de cada vez morarem ou construir os seus quilombos em lugares mais difíceis. Goiás, então, começa a ter a possibilidade geograficamente mais definida. De início, a capitania de Goiás, a gente não entendia até onde ela ia, né? Os mapas não definiram isso. Daqui um pouco eu vou mostrar para vocês como é que eram as primeiras bandeiras e os documentos de Goiás. Então, a partir disso, a gente vê que as entradas não tinham uma região específica para poder definir, sim, as vilas onde eles teriam que passar e pouco a pouco atravessar o Rio Araguaia e ir para mais longe onde eles pudessem. Então, o estado de Goiás começa a se constituir com aquele mapa que nós conhecemos hoje. Então, a partir desse momento, nós estamos preparando em conhecer Goiás com um novo olhar. Eu convido você, então, a estudar cada vez mais, pesquisar, definir seus horários de leitura e pesquisar cada vez mais o que é Goiás de 1500 a 1800, 1840. Estou aqui para contribuir com vocês e vamos nos encontrar futuramente em novas aulas.